Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, esteja sempre abundando, fazendo os irmãos e as irmãs crescerem em Cristo. Eu gosto muito do Natal. E estamos há 4 dias desse evento, que certamente é um dos momentos mais marcantes da fé cristã, da igreja cristã. Gosto da proximidade, gosto da correria, de nos organizarmos para fazer a nossa festinha particular ou coletiva. Gosto do cheiro da comida, gosto daquela preocupação, né, de todo mundo definir a paleta, o que a gente vai fazer na nossa reunião, fazer aquela programaçãozinha especial. Lá em casa a gente quase já tem uma tradição do nosso Natal no quintal, né? E todo ano a gente tem muito prazer, é muito gostoso ver as luzes piscando em todo canto, né? É muito bom ver as pessoas com aquele espírito assim aberto, né, para a comunhão, para trocar o presente, para se reunir, para lembrar do Salvador. Então, comigo não é diferente. Acredito que, como eu, muitas famílias do nosso Brasil, muitas famílias da igreja, também vivam esse momento festivo de maneira particular, íntima ou um pouco mais coletiva, e viva todas essas expectativas. E, nessas expectativas, eu estava também lendo o texto bíblico para construir a reflexão de hoje à noite. Mas aí, de repente, na leitura do texto, na reflexão, meio que uma insistência do Espírito a olhar para tudo aquilo que a gente estava fazendo e meio que desmerecer aquilo, né? Apesar da alegria, da satisfação de fazer aquilo, a gente lia o texto bíblico e parecia que ele estava contra mim. Ele estava meio que desmerecendo o meu sacrifício, o trabalho de limpar tudo, de organizar, de fazer bonito, né? E eu ficava meio contrariado, porque eu tentava ler de novo e ia sempre para a mesma coisa. Meio que me repreendendo. Que negócio é esse? Então, quando essas coisas acontecem, não temos nada a fazer, a não ser nos render à reflexão do texto e permitir que o texto fale ao nosso coração o que ele quer falar. E a gente, humildemente, absolva, né? Dê ouvido, sensibilize a voz que nos convida a refletir. Daí, eu queria convidar para você ler conosco uma porção da Escritura Sagrada, no livro que escreveu o evangelista Lucas, no capítulo 1, a partir do verso 26. Foi esse o texto que eu li. Diz assim, na minha versão. Lucas 1, 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Porém, ela se perturbou muito com essas palavras e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não tenhas medo, achaste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Esse será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Até Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice,
sendo este o 6º mês para aquela que era considerada estéril, pois para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém. Pois é, esse é o texto, que todos nós conhecemos. Nas muitas versões, Mateus, Marcos e Lucas, eu dei preferência a Lucas, porque ele gosta de detalhes, ele gosta de minúcias. E eu queria falar sobre o Natal. Mateus propôs, todo esse mês de dezembro, a gente está tratando do tema natalino, e eu achei muito bacana. E vim para esse texto, exatamente para a gente pensar sobre o Natal. Acontece que o texto aqui não fala exatamente do nascimento, não fala do Natal em si. Ele é como que uns antecedentes do Natal. É como que a preparação do Natal. É como que aquele momento que antecede de fato ao nascimento. Eu me ative a ele porque parece-me que ele nos oferece um chão para pensar o Natal. Ele nos oferece um contexto para pensar o Natal. Ele nos coloca dentro de um espaço que a gente pode pensar o Natal. Daí, este fato narrado por Lucas, que antecede ao nascimento do Salvador, para mim se tornou importante, porque ele me fez perceber algumas coisas, e é isso que eu queria tratar rapidamente com vocês nesta noite, tá bom? A gente fosse pensar nele como uma dramaturgia, a gente poderia dividir em algumas cenas, e eu queria nomear cada uma dessas cenas. E a primeira cena que eu quero nomear é esta cena do anjo dizendo que foi até um lugar chamado Nazaré. E aí, quando eu leio o texto dizendo que neste período, Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, eu fecho a primeira cena. E olho para esta cena com a seguinte proposição no coração. Parece-me que esse texto, essa porção, este versículo, me fala do lugar improvável. Me fala do lugar improvável. A gente está falando do nascimento do rei de Israel, daquele que é esperado e desejado pela nação. Estamos falando do Salvador do mundo. Parece-me que seria mais adequado que este homem, que esta criança, que esta pessoa, nascesse no lugar mais central, no lugar mais perfeito, no lugar mais à sua altura. Mas parece-me que o texto contraria essa minha expectativa, porque ele leva e nos fala e trata do nascimento do Salvador no lugar improvável. Trata do nascimento do Salvador na Nazaré, cidadezinha sem importância, pobre, marginalizada, distante. É Nazaré, é aquele lugar de onde se diz, pode vir alguma coisa boa de lá. É o lugar não pensado, é da periferia, é do lugar onde ninguém projeta um grande acontecimento. Mas parece-me que, por um instante, Deus, na sua grandeza, e nessa maneira extraordinária de confundir a cabeça humana para que os alerte acerca do seu modo de perceber a vida e dos seus grandes projetos, coloca a cidadezinha de Nazaré, perdida, coloca aqui no centro do mundo. Por um momento, ela se torna o palco do mundo, o lugar onde nos é apresentado o nascimento, ou o anúncio do nascimento do Salvador. E isso parece-me que não é à toa, isso não está aqui sem nenhuma intenção, não é apenas o acaso, não foi, aconteceu. Até porque o texto diz que Deus enviou o anjo, portanto, há uma direção de Deus. Há um propósito claro e definido. Era naquele lugar que deveria ser buscado. Era lá que Deus havia projetado a sua intenção. E é neste lugar que eu chamo de lugar improvável, onde se dá o anúncio do nascimento do Salvador. E o que isso tem a ver comigo e com você? E o que isso pode falar para nós enquanto igreja
Acontece que, por vezes, nós fugimos muito dessa realidade. Nós costumamos, né, de uma maneira geral, o mundo todo, as pessoas são assim, de projetar lugares, mas lugares de destaques. A gente, quando pensa, portanto, em uma coisa grande, a gente pensa em um lugar grande. A gente quer fazer um aniversário de pompa, pensa num lugar à altura. Nós gostamos disso. Os lugares nos atraem. O lugar bonito e imponente, a grande congregação. Mas aqui nós vemos Deus nos empurrando para o lugar improvável. Isso pode falar alguma coisa para nós enquanto igreja. Muito provavelmente, a primeira coisa que nos fala é que nós precisamos fugir do nosso lugar, que comumente a gente busca, né, os grandes acontecimentos de Deus. Gente, isso podia estar acontecendo em Roma, ou podia estar acontecendo em Jerusalém, mas não está. Deus foge desses centros, né, e projeta agora aquilo que é abandonado, aquilo que é desprezível, aquilo que não tem valor. Daí, se há uma coisa que a gente deve perceber acerca do Natal, em primeiro lugar, é que Deus talvez esteja nos chamando a atenção para pensar no Natal, não na perspectiva e naquilo que enche o nosso coração de realizar a nossa festa na nossa casa legal, bonita, bacana, decorada, iluminada e toda preparada para esse momento. Talvez nos tire também a perspectiva de reunirmos na igreja, porque a igreja é o lugar ideal, onde todo mundo vai estar lá, a gente vai ter alguém que vai dar de conta, vamos ter o melhor louvor. Olha aí. O melhor louvor, vamos ter a melhor programação, a melhor decoração. A gente acaba projetando aquelas coisas grandes em lugares grandes. E aqui Deus nos convida a pensar no centro da ação de Deus, nos lugares improváveis. Daí, quando eu organizava as coisas lá em casa, para com a família a gente fazer o nosso momento natalino, reservado, pessoal, eu me pegava nessa contrariedade de que o texto bíblico talvez estivesse dizendo para mim que ali não era o lugar ideal, que o lugar ideal tinha que ser o lugar improvável, tinha que ser o lugar esquecido. Talvez a nossa maneira de celebrar o Natal esteja equivocada, ela esteja meio que ofuscando aquilo que originalmente é a intenção de Deus, que é lançar luz, ou lançar os nossos olhos, ou puxar os nossos olhos para, de fato, os locais que são carentes do nascimento do Salvador, dos locais que normalmente a gente foge. Talvez seja para lá que a gente devesse olhar, e para lá que a gente devia projetar toda a nossa intenção e desejo de fazer algum acontecimento chamado Natal. E daí, meio que eu senti-me meio desafiado, meio encorajado a pensar que a gente pode celebrar o Natal de uma outra maneira. E que talvez o ideal fosse isso mesmo, que Natal não fosse simplesmente para aquecer aquilo que a gente já faz a vida toda. A gente já tem todo mundo ali em comunhão o tempo todo, nossas famílias são conduzidas pelo Senhor, e a gente dá o melhor para ela o ano todo, mas que talvez o Natal me desafiasse a buscar um outro espaço onde, de fato, se fizesse necessário a presença da esperança, do anúncio do Criador. Daí, isso deve chamar a atenção de nós enquanto igreja. Chamou a minha. Muito provavelmente o meu próximo Natal seja diferente. Já está projetado. Esse não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Já consumimos tempo, esforço para fazer dessa maneira. Mas há sempre a possibilidade de repensar isso, do lugar improvável. Agora imagine todas as famílias da igreja, no Natal, se deslocando para o lugar improvável, trazendo a esperança, o anúncio do Salvador,
falando da esperança do nascimento do Cristo, comunicando a graça do Senhor, né, na pessoa de Jesus Cristo, no lugar onde ninguém está esperando a gente, no lugar que de fato você vai chegar lá e você não vai ver, talvez não vai ver beleza, nem luz, nem muita alegria, vai ver coisas contrárias, mas ao você chegar lá, talvez tudo isso mude, faça a diferença, está no lugar improvável. Penso que nós somos desafiados como igreja a pensarmos também nessa perspectiva. Quem sabe os nossos próximos natais, né? E quando eu falo os natais, estou referindo aqui ao evento, tá bom? Não estou a data. Eles sejam celebrados numa outra perspectiva, na perspectiva do lugar improvável. Eu tenho certeza que Deus não fez isso à toa. Ele queria nos dizer alguma coisa, e me disse. Pelo menos para mim, agora eu vou fazer igual a Alexandre. Precisam fazer não, é eu, foi Deus falou, foi comigo, tá bom? Eu estou compartilhando aqui, como ele diz, o meu testemunho, né? Que isso me incomodou. Vamos deixar de fazer o que a gente faz? Não, não precisa. Não podemos é ficar limitado a isso. Não pode é ser só isso. Não podemos é criar uma cultura de ser só isso, porque eu acho que o texto bíblico está gritando para nós irmos ao lugar improvável, amém? Ora, se está no lugar improvável, é certo que também a pessoa a quem ele se dirigiu era uma pessoa improvável, Maria. Algo extraordinário vai acontecer no mundo, Deus vai mexer nas estruturas do mundo, e sabe para quem ele foi lá e comunicou? Para Maria, para uma jovenzinha, adolescente, noiva, à beira de um casamento. Difícil dizer isso, mas pode pagar um preço caro, mas às vezes Deus gosta de transgredir, né? Transgredir as normas, as convenções. Oficialmente, Deus devia comunicar isso ao sacerdote, né? Ao sumo sacerdote. É o representante de Deus ao povo. É aquele em que os olhos do povo estão atentos, que certamente ficaria muito orgulhoso de receber essa belíssima notícia. Olha aí, vamos, o Salvador do mundo vai nascer. Deus não mandou ao sacerdote, não mandou, mas não mandou ao sacerdote, mandou a Maria, a menina Maria, entendendo nada, ouvindo aquilo. O texto diz mais de uma vez, o que é que significa? Como é que isso vai acontecer? Não mandou aos especialistas de escritura, seria bom os especialistas de escritura, um monte de gente lá, sabedores, criando expectativa, sabia de tudo sobre o Messias, aguardando a promessa. Deus não procurou os especialistas de escritura, procurou a menina Maria, e falou para ela sobre o nascimento, e disse, mas é você quem vai ter esse filho. A pessoa improvável, é extraordinário às vezes, e até assim, escandaloso, o modo de Deus agir em certos momentos, e de intervir nas histórias dos homens, mas Deus é assim, Ele faz porque Ele é Deus, Ele é Senhor, né? Não existem normas para Deus, Ele está acima de todas essas coisas, e Ele chega a uma pessoa improvável, a menina Maria, e fala de algo extraordinário, fala daquilo que vai acontecer, a convoca para um evento que vai marcar a vida, não só da sua vida e da sua família, da sua cidade, do seu povo, mas de toda a humanidade.
Ora, uma outra questão que a gente também tem que repensar é exatamente essa questão do foco ou das pessoas que nós nomeamos ou listamos para estarem no nosso Natal, né? A gente lista logo, primeiro a família, né? Então a gente quer celebrar o Natal com a família, porque isso é imperdoável se não acontecer. Depois a gente lista a igreja, né? Lógico, a igreja são as pessoas mais legais que a gente conhece e a gente quer celebrar com a igreja. Mas parece-me que o texto aqui foge dessas coisas, né? E leva para que esse acontecimento seja anunciado à pessoa mais improvável, e eu penso que a gente deve aprender também com isso. A gente deva também aprender com isso. Eu sempre fiquei, uma coisa assim me incomodava na igreja, por que é que a gente faz coisa tão bonita, mas tão bonita, só para apresentar para os crentes que já sabem de tudo? Há uns anos atrás, eu disse para Denis, isso era legal na praça, para o pessoal ver, para as crianças da rua verem, para os moradores lá de Rotaré ali vendo aquilo, né? A gente já sabe, a gente precisa levar essa beleza para olhos que ainda não entenderam isso com profundidade, para as pessoas improváveis, não só para o lugar, mas como para as pessoas improváveis, aquelas pessoas que nós não selecionamos, aquelas pessoas que a gente sempre deixa à margem, que estão sempre ao lado, aquelas pessoas que são esquecidas, que ninguém está ligando para elas, ninguém está se preocupando. Então, esse antecedente do Natal me apresenta um lugar improvável, uma pessoa improvável, e também me apresenta uma ideia que é tipo que as expectativas não correspondem aos fatos. Ela chega, o anjo chega para Maria e fala desse nascimento, ou do nascimento dessa criança. E é natural que Maria criou muitas expectativas a esse respeito. Ora, ele começa chegando para ela dizendo: salve, agraciada, as gerações te chamarão bem-aventurada. Então a menina Maria, simples, lá do fim do mundo, ouve coisas que ninguém imaginou um dia ouvir. Eu não sei o quanto de expectativa ela criou, porque ela disse: olha, tu vai ser agora a mãe, simplesmente, né? A mãe do Salvador, daquele que vai herdar o reino, o trono, que vai herdar o trono de Davi. O seu reino será para sempre. Aí eu não sei quantas expectativas agora a menina pobre de Nazaré criou no coração, né? Deve ter pensado um monte de coisa, um monte de expectativa, e ela, ouvindo tudo aquilo, não sei como foi exatamente as reações dela, mas eu penso que ela criou muitas expectativas. E, logicamente, que essas expectativas não correspondiam aos fatos como deveria. Não seria o rei que certamente ela pensou que seria, o trono exatamente que ela pensou que seria, não seria a vida que ela pensou que seria a vida que ele teria. Provavelmente tudo isso foi muito contrariado com a história, o crescimento e com a missão de Jesus Cristo. Porque ela percebeu que nesse Natal e na expectativa que ela possa ter criado, havia muitas coisas que não estavam contadas para ela, e que muito provavelmente doeu no seu coração ao ver tudo aquilo. E a gente vai perceber no texto bíblico isso acontecendo várias vezes, mas também é uma coisa muito interessante, ela diz que guardava no coração esses fatos. Então Maria teve que viver a alegria, a bem-aventurança de receber essa anunciação, de ser mãe do Filho de Deus, mas também de ter que fugir, se esconder, andar de um lado para o outro e finalmente ver o seu filho sendo açoitado e morto na cruz. Então a natalidade apresentou a beleza de tudo isso, mas nos apresenta também todas essas dificuldades. As expectativas da parte dela, né, não foram correspondidas, porquanto esse evento estava dentro da expectativa de Deus, que era outra bem maior, bem mais grandiosa e bem mais particular. Daí
eu penso que nós também precisamos ser contrariados nas expectativas. Falei para vocês que quando eu penso em Natal, eu penso em todas as coisas que todo mundo pensa e celebra. Mas quando a gente começa a ver o texto bíblico, a gente começa a ver as nossas expectativas também sendo contrariadas, porque o fato não é só isso, o fato não é só essa beleza que a gente vê, não é só essa coisa que se nos apresenta, ela vai para muito além disso. Expectativas contrariadas. Aí eu queria considerar algumas coisas bem rapidinho para você. Eu sei que eu estou demorando, mas é que eu estou empolgado. É assim. Primeira expectativa dela, né, da Maria. Talvez ela projetou na cabeça, agora você é mãe do rei de Israel. Imaginou um monte de coisa. E, de repente, ela percebeu que a história era outra. O reinado era outro. E ela teve que ajustar isso. Mas eu penso também que, nas expectativas, a gente pode pensar o lugar improvável, a menina improvável, com as expectativas que ela tinha na cabeça, e provavelmente houve um choque, porque até então, muito provavelmente, a expectativa de Maria, qual era? Era a expectativa de toda menina lá de Nazaré. E ela estava à frente, que ela já tinha garantido o marido, não era? Então, alguns estavam ainda esperando, Deus tenha misericórdia e me arranje um marido, porque senão eu não vou ser ninguém na vida. Essa era a expectativa daquele tempo. Muito provavelmente sonhando muito pouco. Muito provavelmente se conformando com uma vida difícil. E era a vida difícil. Cheia de dificuldades. De muitas dores. Mas aí, o fato de Deus olhar para esse lugar improvável, para essa pessoa improvável, também fez ela quebrar as expectativas pequenas dela e projetar expectativas muito maiores. Eu acho que isso é extraordinário. Libertou, tirou a prisão do cativeiro, que seria apenas mais uma menina buscando um casamento para tentar sobreviver no mundo machista, complicado e com excessos de pobreza. Mas as expectativas foram quebradas e ela pôde perceber que, às vezes, quando estamos atentos a Deus, há muito mais coisas. E eu penso, portanto, nesses lugares improváveis, nessas pessoas improváveis, envolvidas e limitadas por expectativas terríveis, porque muito provavelmente, para o menino que está lá na favela, abandonado, lá na periferia, as expectativas sejam de horror, de violência, sejam de sexualidade precoce, de abandono, de violência doméstica e tantas coisas danosas que temos por aí. Talvez a expectativa seja ser um aviãozinho, depois ser um vendedor, depois transformar, quem sabe, num bom líder, né, do narco, e achar alguma coisa na vida. Meninas de Nazaré tinham expectativa há pouco, repito, e olha que Maria está acima, viu, do padrão. Tinha um marido e tinha uma boa profissão, isso já era extraordinário, que não era a realidade de muitas. Então eu penso que esses lugares improváveis, com essas pessoas improváveis, com perspectivas pequenas, miúdas, pior, né, limitantes, traiçoeiras, que podem acabar com a vida, estão lá aguardando alguém que chegue e diga assim, ó, a salvação para você, o Salvador está chegando. E a gente liberte dessas expectativas terríveis, que minam a vida, que matam a vida, que te tira a esperança do coração, que empobrece, que maltrata, que mata.
expectativas tacanhas da vida e que esperam um anúncio de salvação, de libertação. E há muitos assim. E não tem como a gente pensar, então, na nossa perspectiva enquanto igreja. Se precisamos falar de Natal, celebrar Natal, a gente tem que pensar nessa perspectiva. Pensar que há pessoas sem expectativas, ou expectativas muito ruins, mas que isso pode ser mudado. É isso que aconteceu com Maria. É isso que acontece com todos aqueles que ouvem o chamamento de Deus, a voz de Deus, que recebem o Evangelho, que são acolhidos nos braços do Pai, expectativas renovadas, somos libertos, né, de tantas coisas, mas é preciso que a igreja entenda que a sua missão passa por isso, e que o Natal é uma oportunidade excelente da gente pensar nessas coisas, ou de repensar essas coisas, para que a gente possa estar refazendo as nossas metas de vida, as nossas perspectivas de vida, e principalmente na maneira de celebrar um evento que para nós é tão importante e tão marcante. Por fim. Não, por fim não, quase fim. Maria, vai acontecer umas coisas contigo. Ela disse, como? Aí o anjo começa a falar um monte de coisa, e encerra dizendo a frase, porque para Deus não há impossível. Essa cena, entanto, nos apresenta Maria navegando no mar do impossível. Nós temos, portanto, aqui o testemunho de fé, porque uma pessoa no lugar improvável, uma pessoa improvável, com expectativas nenhuma, de repente pensa que Deus mostra uma coisa bem aqui e você está lá. Certamente que a primeira coisa que vem no coração é diz, como é que isso é possível? E aí que vai se nos apresentar aquilo que é o elemento da nossa fé, da nossa vida cristã. O que nós chamamos de fé, né? O que nós chamamos de fé. É ali que exatamente nasce, que faz brotar, que anima a vida, que aquece o coração, de que mesmo no lugar mais improvável, a pessoa mais improvável, com nenhuma expectativa de vida, mas se conhecer o Evangelho, se ouvir a voz do Salvador, se olhar para o Senhor Jesus Cristo, ela pode transcender todas essas realidades, todas essas circunstâncias, e viver a realidade de Deus, e viver o sonho do chamamento de Deus. Daí, irmãos, as pessoas estão de fato cegas, carentes, aprisionadas, elas precisam de alguma perspectiva de vida, e o Natal nos desafia a pensar nisso, a pensar nessas pessoas, porque de alguma maneira elas estão aguardando, mas também deve desafiar a mim e a você. Como é que a gente vai fazer isso? Isso é tão difícil. Eu vejo e vi, né, há pouco, a luta dos irmãos ali na entrada, os diáconos principalmente, de controlar umas criancinhas que moram aqui na nossa vizinhança. Se isso é difícil para nós, e imagine ir no lugar improvável, com as pessoas improváveis que não têm nenhuma expectativa de vida. Então nós estamos guardadinhos demais, na bolha demais, a gente está muito, sei lá o quê, que a gente tem medo de tudo. Daí a ausência de fé se torna notória, porque nós gostamos, nos acostumamos e chamamos de fé este lugar reservado, guardado, protegido. Um bocado de pastor para acarinhar a sua cabeça, para dizer, bichinho, tenha calma, vai cá, confie, a vida toda, e no dia que não diz, não dá para ser a vida assim, não dá para imaginar a fé assim, a vida cristã assim. Precisamos abraçar os desafios de Deus, os sonhos de Deus,
Deus é um Deus gracioso e que, segundo a Escritura, Ele ama o mundo todo. Ele ama o mundo todo. E diz mais ainda, que é do desejo dele que todo homem venha ao pleno conhecimento da verdade. E se o Natal não nos ajudar a alertar, abrir os nossos olhos, para a gente assumir as posturas de fé diante desses desafios que esse mundo moderno nos impõe, a nossa missão sempre será um fracasso. Sempre ficará muito distante do ideal de Deus. E só uma maneira da gente romper com isso e dar respostas, a resposta ideal, é assumindo atitudes de fé. Atitudes de fé. Não fé para autoproteção. Aliás, quem embarca no mundo da fé normalmente abre de proteção, né? Abre mão de proteção. Está dizendo que não está nem aí. Não é assim? Jesus não diz, quando chama a gente vai colocar a gente igual a ovelha no meio de lobo, não foi assim que ele disse? Não foi? Ou não? Foi. E não era uma super ovelha, poderosa, robustecida agora. Não, era só uma ovelha. Mas ovelha que confia no seu pastor, que sabe quem é o seu pastor, que é aquele que deu a vida na cruz do Calvário para guardá-la, para protegê-la. Daí, por quanto ela sabe disso, ela tem fé que o seu pastor vai guardar, não importa onde ela esteja. E agora sim, para finalizar, a nossa quinta cena é a resposta extraordinária de Maria, aquela que Deus espera de cada um de nós, espera de mim, acredito que espere também de você. A resposta humana desejada por Deus diante do chamado divino. O que é que ela diz? Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Show. Guarda isso. Você podia pensar em nada nesta noite, mas guardar essa porção bíblica. Eu sou a serva do Senhor. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Essa resposta de Maria nos apresenta três coisas miraculosas. Primeiro, essa entrega. Eu estou aqui. Eu estou me entregando. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Não perguntou quanto isso ia custar, não perguntou os riscos que ela ia correr, não perguntou quais as condições, como as coisas, não perguntou. Eis aqui a serva do Senhor. Entrega. A resposta que Deus espera diante de desafios como esse. Entregar o coração, a vida, a existência. Entregar o coração, a vida e a existência a Deus, para que o Deus gracioso que nos convoca para fazer diferença neste mundo, haja em nós e através de nós. Humildade. Depois de dizer que seria a mãe do herdeiro do trono de Davi, ela não ficou toda cheia, não. É serva. Eis aqui a serva. Humildade, diante daquilo que Deus propõe para a vida da gente. Chamado de Deus hoje é muito confundido com pompa e orgulho, né? As pessoas gostam, isso engrandece, enche o peito. Deus me chamou. O coração de Maria não se exaltou diante disso. Eis aqui a serva
Só uma célula. E em terceiro lugar, submissão à palavra de Deus. Faça-se conforme a palavra do Senhor. Faça-se conforme a palavra do Senhor. Alguém que se rende ao falar de Deus, à palavra de Deus, aquilo que Ele comunica para o nosso coração. Ela certamente não fez os seus projetos e planos pessoais. Ela se jogou, né, confiadamente naquilo que Deus tinha a fazer na vida dela. A palavra do Senhor. Submissão à palavra do Senhor. Portanto, quando a gente pensa no Natal, e o Natal aqui não aconteceu ainda, repito, é um chão para aquilo que será o Natal, e a gente trata disso em outro momento. Então, nesse chão que se constrói o nascimento do Cristo, o nascimento do Salvador, o Natal, né, ele antes foi precedido por esse impacto de Deus na vida dessa moça, que levou o anjo a um lugar improvável, a uma pessoa improvável, a alguém sem grandes expectativas de vida, alguém que foi desafiada a viver e dar resposta de fé ao chamado de Deus e, de uma maneira muito graciosa, deu a sua resposta final diante daquilo tudo que ela tinha ouvido. Estou disponível, continuo humilde e quero estar submissa à tua palavra, aquilo que o Senhor mandar. Isso, somente isso. Então, essa menina Maria deu uma resposta tão madura que certamente eu, na minha idade, talvez não tivesse a mesma resposta. No entanto, que essa resposta dela se faça eco em nosso coração e que nós possamos, neste Natal, refletir sobre o chão do nosso Natal, da festa que a gente celebra. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.